Boa noite a todos, graça e paz de Jesus, a todos os amados e queridos alunos da Faculdade Teológica Shema Israel. Então vamos começar agora, irmãos. Começar no sentido de a gente mudar o método que a gente estava ensinando os irmãos. A gente vai ensinar agora através de videoaula, então peço paciência dos irmãos e que vocês dediquem um tempo para vocês aprenderem através dos vídeos que eu vou estar colocando para os irmãos assim aprenderem. Se alguém tiver dúvida, eu estou aberto a esclarecer todas as dúvidas dos amados irmãos. Então, infelizmente, né, irmãos, não é mais possível a gente estar junto, mas eu quero louvar a Deus pela vida de você que ainda acredita em mim como um homem de Deus. Então eu quero louvar a Deus pela sua vida, viu? E quero te agradecer por você deixar eu continuar te ensinando, continuar passando tudo que eu tenho aprendido de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, tudo aquilo que Ele tem colocado no meu coração, que eu tenho procurado passar para os irmãos, de verdade. Eu não tenho passado doutrinas de igrejas, eu não tenho passado visões de pastores, não. Eu tenho passado a visão bíblica. Os ensinamentos de Cristo e o ensinamento apostólico. A minha fundamentação é uma fundamentação bíblica apostólica, cristocêntrica. Não estou alienado a nenhum tipo de visão denominacional. A minha visão é bíblica, então tudo que eu procuro ensinar está na palavra de Deus. Se você quer outras coisas, fique livre para você buscar. Eu vou continuar ensinando a verdade da palavra de Deus, porque eu entendo que é isso que muda a vida daquele que conhece a verdade, né? Daquele que recebe a verdade no coração, com o coração aberto. Nem todos recebem com o coração aberto, né? Alguns fecham e aí, infelizmente, não conseguem absorver. Mas é assim, a vida é assim. A gente entende isso, sabe que a semente cai em terrenos diferentes, né? O semeador semeia, mas a semente cai em terrenos diferentes. Esses terrenos simbolizam a terra, né, que simboliza o nosso coração. Como está o nosso coração? Às vezes pedregoso, às vezes cheio de espinhos, às vezes está como à beira do caminho, ou às vezes está à mercê de virem as aves e roubarem a semente da palavra. Infelizmente, né? Mas existe corações que a terra é boa, né? E essa terra, meus irmãos, é a terra que vai frutificar. Então eu tenho certeza que você que vai continuar nesse estudo até o final, você vai frutificar em nome de Jesus. Para a glória do Deus eterno, certamente você vai frutificar. Porque você está recebendo a palavra. Você não está ouvindo aqui um ensinamento apesar de ser um homem que está ensinando você, mas você não está ouvindo uma doutrina de homem, você está ouvindo uma doutrina do Senhor Jesus, da palavra, uma doutrina apostólica, não é uma doutrina de igreja. Então eu quero louvar a Deus pela tua vida. Deus vos abençoe. Como a gente tinha parado, meus amados irmãos, na última aula nossa lá, a gente está no ministério de Jesus, né? Sermão da montanha em Cafarnaum. Aqui foram fatos que ocorreram no ministério de Cristo. O Sermão da Montanha em Cafarnaum, bem conhecido dos amados irmãos, está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao 7 e também versículo 29. A cura do servo do centurião em Cafarnaum. Dize uma palavra só, e o meu servo será curado. Você se lembra disso? Tremendo nessa palavra aqui. Senhor, uma palavra basta.
Que bom que a gente pudesse ter esta fé de dizer, Senhor, só uma palavra. Hoje só a palavra não basta, né? Infelizmente só a palavra não basta. A palavra está perdendo o seu valor e está dando lugar a fábulas, a ilusões que infelizmente enganam a muitas pessoas. Ressuscita o filho da viúva de Naim. A viúva indo enterrar o seu filho, a comitiva do choro vindo com a comitiva da alegria. A comitiva da morte se depara com a comitiva da vida. Quem se encontra com essa comitiva, meus amados, certamente a vida não é mais a mesma. Por isso que aconteceu esse milagre na vida desta mulher, que tem o seu filho devolvido de volta aos seus braços. Seu filho que estava morto. Jesus devolve a alegria a esta mãe. Que maravilha! Devolver alegria a uma pessoa, isso não tem preço que pague. Principalmente devolver a vida de alguém que estava morto, né? Isso realmente é algo louvável diante de Deus. Uma pecadora unge os pés de Jesus em Cafarnaum. Meu Deus, uma pecadora unge os pés do meu e do teu Senhor. Já parou para pensar nisso? Uma pecadora que unge os pés do meu Senhor. Meu Senhor veio salvar. Meu Senhor e o teu Senhor veio salvar, levantar, resgatar. Ele não veio derrubar, não, ele veio salvar. Ele não veio apontar, não. Ele veio estender a mão e dizer, está caído meu filho, minha filha, levanta. Levanta desse lugar onde você se encontra, porque eu não vou te apontar. Eu não vou te acusar. Eu vou justificar você e vou te dar vida para que você ande de cabeça erguida, sabendo que eu vim para salvar. Eu vim para buscar o que se havia perdido. Que tremendo isso aqui. E a família de Jesus em Cafarnaum. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Jesus não estava tirando, né, o valor da família, que isso fique entendido. Jesus não estava dizendo que a sua mãe não tinha valor. Não. Jesus estava dizendo que realmente aqueles que fazem a vontade do Pai, estes sim são a família. Estes fazem parte da família. Jesus não estava desmerecendo, mas estava trazendo uma ênfase maior àqueles que fazem a vontade do Pai. Esses fazem parte da família de Deus e ele estava abrindo o leque a todos quantos o Senhor enviasse para que recebessem a palavra. Esses seriam recebidos na família de Deus. Eu só fui dar uma olhada ali porque meu celular está com a memória muito cheia aí, e daí o vídeo fica curto. E às vezes eu estou gravando e paro o celular e não sei o que eu estou gravando. Peço paciência dos irmãos. Final de semana já está chegando um aparelho novo para mim. Vai ter melhor qualidade de som, vai ter melhor qualidade de imagem. Tudo isso eu estou fazendo, meus amados, para você não parar. Tudo isso eu estou fazendo, estou investindo, comprando um celular melhor, para você não desistir, para você não parar. Eu não vou desistir de ensinar. Eu não vou desistir. Não vou. Ninguém pode me proibir de fazer o que eu estou fazendo. Ninguém pode. Ninguém pode fazer isso. Então, quem quiser aprender, meus irmãos, eu vou ensinar. Eu vou fazer o que Jesus disse. Ide por todo mundo. Ide e pregai. Ide ensinando-vos. E é isso que eu estou procurando fazer. Ensinar os irmãos. Jesus apazigua a tempestade no mar da Galileia. Passagem conhecida também. Quem nunca passou por uma tempestade? Quem nunca passou por um momento de dificuldade, tribulação, né? Em que a sua fé ficou abalada, em que a sua fé foi colocada à prova para ver se realmente você tinha uma fé firme, fundamentada em Cristo. E você ficou abalado, né? Quem nunca teve isso na vida? Quem nunca teve uma fraqueza? Quem nunca teve um deslize? Felizmente, né? Existem pessoas que parecem que nunca erraram na vida, pessoas que nunca caíram na vida. Essas pessoas aí, infelizmente, são os super
crentes, os super-homens, as super-mulheres maravilhas, que nunca caíram, que nunca fraquejaram na vida, felizmente, né? Mas Jesus apazigua a tempestade no mar da Galileia e mostra aos discípulos, homens de pequena fé, até quando estarei convosco? Usem a autoridade que eu dei para vocês. Jesus estava falando isso, eu estou com vocês no barco, mas vocês têm autoridade para dizer ao vento, para vento, mar aquieta-te. Jesus teve que repreender ali para que a tempestade desaparecesse e depois veio uma grande bonança. A filha de Jairo ressuscitada. Um milagre também notório e tremendo. Tudo aquilo que Jesus faz é notório e é tremendo. Faz. Prestou atenção no que eu disse? Tudo aquilo que Jesus faz. Preste atenção no que eu estou falando. Eu não disse fez como se ele fez e não fizesse. Eu estou falando que ele faz, porque ele ainda faz até hoje. Ele ainda faz. Como eu estava dizendo, Jesus ainda faz e vai continuar fazendo. Ele não fez só porque fez e parou de fazer. Não, ele fez e continua fazendo, porque ele está vivo. Jesus está vivo, meus irmãos, e ele ainda continua operando milagres, prodígios e maravilhas. É isso que eu creio no meu coração. A cura da mulher do fluxo de sangue. Alguém me tocou. Senhor, todo mundo te aperta. A multidão te aperta. E tu dizes, em meio a isso, alguém te tocou? Senhor, todo mundo está te tocando. Não, alguém me tocou de maneira diferente. Muitos querem, mas só uns tocam de maneira diferente. Muitos falam, mas só uns realmente cumprem. Muitos aparentam, mas são poucos. Até mesmo os que se salvam, o próprio Senhor diz, são poucos os que se salvam. São poucos. O apóstolo São Paulo diz aos romanos, ainda que Israel seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo. Então, meus irmãos, é só o remanescente. Não é multidão, não, é pouca gente realmente, né, que toca em Jesus de maneira diferente. Toca em Jesus não só esperando os benefícios que ele tem, mas toca porque quer ser amado por ele, quer ser abraçado por ele, quer receber o carinho do Senhor, o abraço, o consolo do Senhor. Muitos tocam porque amam o Senhor, não só porque querem receber os benefícios dele. E louvado seja Deus por aqueles que tocam em Jesus desta maneira. Então, meus amados, continuando aí, o envio dos 12. O envio dos 12. São Mateus 9:35, 11:1. São Marcos, capítulo 6, do verso 7 ao verso 13. Quando Jesus envia os 12 para fazerem a obra. Envia, né? Jesus não envia eles. Jesus envia. Muitos são enfiados, não enviados. Essa que é a verdade. Os enviados por Deus permanecem. Os enfiados por Deus, infelizmente, estão no meio, mas não são enviados. Estão enfiados, né? Infelizmente isso existe. Jesus anda por cima do mar. Depois que ele envia, Jesus anda por cima do mar. Uma passagem tremenda, né? Se és tu, Senhor, ordena que eu vá. Pedro não fez errado em dizer, porque ele queria ver se realmente era o Senhor. E não é errado que a gente questione algumas coisas. Não, meus amados, a gente não tem que acreditar em tudo, não. Eu sempre digo, a gente tem que ver se tem na história, né, conhecer a história da igreja, ver se isso tem na palavra de Deus, se isso tem base bíblica, se isso já aconteceu na história da igreja apostólica. Se não, não tem como acreditar. Tem gente que acredita, né? Capaz de aparecer mágico aí fazendo mágica na igreja, vão acreditar também. 4.000 são alimentados em Decápolis. Passagem bem conhecida também. Quando Jesus alimenta aproximadamente 4.000 pessoas. Poderiam ser mais ou menos. A Bíblia sempre diz, quando a gente vai falar em termos de números ou distâncias,
aproximadamente, porque não se tem um número exato. Então, se usa um termo aproximado. Pedro confessa que Jesus é o Cristo. E Jesus diz para Pedro, e eu também te digo que tu és Pedro. Tu está dizendo que eu sou pedra principal e tu és pedra pequena, Pedro. Eu te digo que tu és Petrus. Pedra pequena, mas eu sou a pedra fundamental. Eu sou a pedra de esquina. Quando se vai fazer uma calçada e se chega na ponta, precisa de uma pedra base para fazer o alinhamento. Quem conhece um pouco de construção sabe o que eu estou falando. Então, tem que ter uma pedra fundamental para fundamentar, para que se coloque no esquadro, para se ter a base. Tem que se ter um fundamento no edifício, tem que se haver um fundamento em tudo que se constrói. Uma pedra. Precisa se achar a rocha para se ter fundamento. E quando Pedro diz isso, Pedro está confessando que Jesus é esse fundamento. E aí nós aprendemos aí que Jesus é que tem que ser o fundamento, meus irmãos. Não é o homem que tem que ser o fundamento. É Cristo que é o fundamento de todo ensino. É Cristo que é o fundamento do louvor. É Cristo que é o fundamento da mensagem. É Cristo que é o fundamento de qualquer coisa que a gente vai fazer. Não pode ser edificada no ego do homem. Não pode ser um fundamento sobre humano. Porque o fundamento humano é falho. Os homens são falhos como eu e você. Mas Cristo não. Por isso, quando se constrói um fundamento bíblico, precisa se ter fundamento bíblico. Cristo. Ah, porque eu acho, porque eu penso. Não tem fundamento Cristo, não vai ter firmeza. Dia menos dia, entendeu? Então tem que ter Cristo como fundamento. Quem sabe aonde está pisando, pisa seguro. Agora quem está pisando e não sabe onde está pisando, vai pisar como? Desconfiado, com medo, vai viver com medo, com medo. Por quê? Não está em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Sabe aonde está pisando. Jesus é o seu fundamento. Não está pisando em doutrina de homens, não está debaixo de jugo de homem, está sob o fundamento que é Cristo, que é a rocha, que é a pedra fundamental de todo e qualquer alicerce espiritual que nós venhamos desejar construir. Cristo é que tem que ser o fundamento, senão não tem peso, não tem firmeza. Jesus prediz sua morte. Por que ele prediz? Nós aprendemos na aula passada, porque ele era profeta. Como profeta, ele prediz que ele deveria de morrer, mas que ele também iria ressuscitar. Tremendo isso, porque tudo se cumpriu. Morreu, mas ressuscitou, e vou mais longe ainda. Está vivo e está comigo agora, e está contigo agora aí também. Jesus está vivo, está conosco todos os dias, ele falou. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos, todos, todos. Não tem um dia só que Jesus não esteja conosco. Ele diz, eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo. Ele que está comigo agora. Ele que está contigo agora aí. Ele que fala comigo agora aqui, e Ele que fala contigo agora aí. Ele não te deixa, e Ele não te abandona. Agora entrando na parte da sua morte, por ordem cronológica, né? Jesus é preso no Getsemane, no Monte das Oliveiras. São Mateus capítulo 26, verso 30 e do verso 36 ao 46. Jesus perante o Sinédrio em Jerusalém. São João capítulo 18, do versículo 12 ao 14. O julgamento por Caifás. São Mateus capítulo 26, versículos 57 e do 59 ao 68. A tripla negação de Pedro.
né, que a gente bem conhece, quem nunca negou, né? Não sei se alguém nunca negou Jesus, infelizmente, nega, né? A gente nega Jesus, essa que é a verdade, a gente é falho mesmo. A condenação pelo conselho em Jerusalém, aqui Jesus já é, pelo conselho de Jerusalém, tido como malfeitor, como realmente réu de morte. São Mateus capítulo 27, versículo 1 e Marcos capítulo 15, versículo 1, perante eles, né? E Jesus perante Herodes. São Lucas capítulo 23, do versículo 6 ao versículo 12. Continuando então, meus amados, e encerrando essa parte aí, segunda aparição de Jesus, que ele foi a primeira vez, depois Pilatos mandou ele novamente, e agora ele volta pela segunda vez a Pilatos de novo, né? João 18:39 e capítulo 19, versículo 16, que então aqui Pilatos ordena que Jesus seja morto, né? Jesus seja crucificado. Ele diz, por ocasião da Páscoa, a gente sempre solta alguém. Solta o Cristo, que farei de Jesus chamado Cristo? E o povo grita, Cristo não, soltem Barrabás e crucifica Cristo, ou crucificam. Esta foi a escolha de muitos religiosos naquela época. Ali havia todo tipo de classe de pessoas. Quem sabe ali havia as mesmas pessoas que colocaram, né, ramos ali quando ele entrou em Jerusalém, dizendo Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Quem sabe ali havia fariseus, quem sabe ali havia saduceus, né? Quem sabe ali havia escribas, quem sabe ali havia sacerdotes, quem sabe ali havia levitas, quem sabe ali havia judeus, e havia toda classe de pessoas ali naquele dia reunido, e muitos disseram isso. Crucificam, né? Se está lá, vamos até ler João 19, João 18:39. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém. Aqui Caifás está dizendo, por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, porque já estavam gritando, voltaram a gritar, quer dizer, voltaram porque tinham parado, porque Caifás foi falar. Pediu silêncio para falar, e daí ele fala, vós tendes por costume que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Eles ficaram em silêncio. Daí depois que ele fala, ele diz, solta o rei dos judeus? Aí então voltam a gritar, dizendo, este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. E Pilatos tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinha, puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. E diziam, salve o rei dos judeus, 19. E davam-lhe bofetadas. Aí aconteceu tudo aquilo ali, todo aquele fato ali, terrível, com o nosso Jesus. Sofreu por mim e por você. Escárnio pelos soldados, que é o que eu estava lendo agora aí. Jesus então é levado ao Gólgota, ou ao Monte da Caveira, que é a mesma coisa, para que ali ele fosse crucificado, e dois ladrões, um à sua direita e um à sua esquerda. Agora vamos entender aqui, diante de tudo isso que nós falamos aqui, da morte de Jesus, de tudo que ele passou, tudo que ele enfrentou. Os irmãos sabem, eu comentei na aula, um dia, que Jesus caiu 3 vezes, né? Pela fraqueza do corpo, por tudo que ele tinha apanhado, sofrido. Como homem, nós aprendemos no ministério de Cristo que Jesus também foi homem. E como homem, ele teve as suas fraquezas, ele teve fome, ele teve frio. Os irmãos lembram bem, né, do que a gente estudou ali, mas só para recordar e não esquecer. E Jesus, como homem, caiu
Jesus caiu 3 vezes, ao ponto de Simão Cirineu ser constrangido a levar a cruz de Jesus. Não porque ele queria, ele foi constrangido, ele foi obrigado a levar a cruz de Jesus. Mas o que eu quero terminar a nossa aula, né, que fique bem esclarecido isso é muito importante, a importância da sua morte. A importância da sua morte. Primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 3. Isso eu quero ler com os amados aí. Capítulo 15, versículo 3. Qual a importância da sua morte? Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Veja bem, morreu por nossos pecados. Qual a importância da sua morte? Ele morreu pelos nossos pecados. A importância da morte dele é que ele morreu pelos nossos pecados, meus amados. Esta é realmente a importância de Jesus ter sido crucificado. Para que nós... Então, meus amados, conforme eu estava falando aos irmãos aí, eu achei que eu tinha gravado ali. Vocês acreditam que eu estava falando aqui, o celular desligado, eu achei que estava gravando? Olha. Mas eu creio que essa foi a última aula que eu gravei no celular. Já vai ter outra e já vai melhorar. Então a importância da sua morte, que ele morreu pelos nossos pecados. Seu significado. Segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, em Jesus nós nos tornamos justos perante Deus por causa da sua morte. Porque ele morreu por nossos pecados. Ele se colocou no nosso lugar. Aquela cruz era para mim e para você. Mas Jesus tomou aquela cruz, sofreu, levou coroa de espinho, apanhou, padeceu, caiu. Por quê? Para nos dar vida, meus irmãos. Vida de paz, vida de segurança. Em Cristo nós estamos seguros. Não estamos livres de acontecer alguma coisa? Não. Mas estamos com Jesus. Jesus nos dá força. Ainda que a gente esteja fraco, Ele nos fortalece. Se estivermos precisando de alguma coisa, Ele nos auxilia. Então nós temos aonde nos apoiar, se nós estivermos fundamentados nele. Que é o que Pedro falou, que ele estava explicando. Se o nosso fundamento é Cristo, a gente vai ficar firme. Agora, se é fundamento de homem, vai afundar. Vai afundar, porque a palavra do homem é falha, meus irmãos, mas a palavra de Deus não é falha. Veja que Paulo diz, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras, Paulo está falando aqui. Isso aqui é muito tremendo, isso aqui. Ó. Segundo as Escrituras. Depois no versículo 4 ele fala, e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. O que eu tenho falado para os irmãos aqui? Segundo as Escrituras. O que eu tenho ensinado desde o dia que eu comecei a aula de teologia? Segundo as Escrituras. Ah, mas eu não gosto. Ah, mas eu acho assim. Ah, mas para mim isso. Ah, para você tudo bem, mas para mim não, porque eu sei no que eu creio. E eu creio no que eu ensino. Se eu não é para mim ter certeza no que eu ensino, então meu fundamento meu ensinamento não é o ensinamento verdadeiro. Porque eu tenho dúvida. Irmãos, eu acho. Acho não é certeza. Eu tenho certeza do que eu tenho aprendido, do que eu tenho conhecido através da palavra de Deus, por orientação e iluminação do Espírito Santo. Tenho falha? Tenho, como você. Estou sujeito a erros? Estou como você, da mesma forma. Posso me equivocar? Posso. Mas procuro o máximo que eu posso, entendeu? Falar o que está na palavra. Não está na palavra, não vou ensinar. Né? Não vou ensinar. Não vou agradar todo mundo? Não vou. Porque eu sei quem morreu por mim. Não foi homem que morreu por mim. Não foi pastor que morreu por mim. Não foi bispo, não foi apóstolo. Não foi ninguém. Quem morreu por mim foi o meu e o teu Jesus. O nosso Senhor. Foi Ele que morreu e derramou sangue. Não foi homem nenhum. O homem, meus irmãos, não faz nada por nós. Mas Jesus fez. E se eu vou dar minha vida, e vou derramar todo o meu sangue por esse povo,
Eu vou derramar. Por quê? Porque Ele me ama. Porque Ele te ama. Então, meus amados, fica firme. Não desista. Não perca o foco. Eu sou falho. Se você quer outro tipo de ensinamento, tá cheio de gente aí que dão aula aí, né? Se você quer continuar e crer que o que eu tenho ensinado para vocês é importante, tem tido êxito na tua vida, tem sido bom para você, você tem aprendido, glória a Deus, continua assim. Eu creio. Se você esperar de Deus, Deus tem o melhor para você, pode ter certeza. Então, que fique bem entendido isso aqui. A importância da morte que morreu pelos pecados e o significado. Para que eu e você se torne justo. Como se apresentar perante Deus se nós somos injustos? Não há um justo sequer. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Agora, por quê? Porque em Cristo nós nos tornamos justiça de Deus, eu acabei de ler. Você viu a propriedade da palavra? Por isso que eu amo a palavra, meus irmãos. Eu amo ensinar a palavra de Deus para quem gosta. Então, só para encerrar, peço as orações dos irmãos. Na próxima aula a gente vai estar terminando essa parte aí, né? Vai estar falando sobre a sua ressurreição e a sua ascensão. E aí a gente já vai entrar em paracletologia, a doutrina do Espírito Santo. O bispo fica indo lá e indo cá. Meus irmãos, o meu celular eu tenho que ver se está gravando, senão estou perdendo tempo. A doutrina do Espírito Santo, irmão, paracletologia, o Espírito Santo tem uma doutrina. E você vai aprender. Isso aí vai impactar a vida de muita gente. Vai impactar muita gente. Ah, mas eu aprendi assim porque... Eu vou te ensinar na palavra. Se você não quer aprender o que está na palavra, aí vai buscar aonde você quiser. Eu vou ensinar o que a palavra fala sobre o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? A doutrina do Espírito Santo. Paracletologia, paracletologia. O estudo do Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo. É isso que nós vamos aprender. Prepara teu coração, porque vem algo forte de Deus para a tua vida, da palavra. Vem algo forte aí, receba. Ah, já vai cair lá do outro lado. Vai cair gente lá agora, vai começar a cair lá. É isso que tu quer? Procura outro que eu não vou fazer isso aí. Eu não sou palhaço de palco, tá? Eu sou pregador da palavra, eu falo a palavra. Se você quer palhaço, vai no circo. Eu prego a palavra de Deus, a verdade para você. Quer a verdade? Continua. Deus tem o melhor pela palavra para você. Tenho certeza disso. A palavra. Nós vamos continuar até o fim desse curso na palavra e eu vou entregar o diploma para você, permitindo Deus. E você vai dizer, valeu a pena, bispo. Valeu a pena. Seja abençoado, meu irmão. Você aprendeu de Deus. Deus abençoe. Orem por mim, eu vou continuar orando por vocês. Todos os dias. Eu preciso da tua oração, irmão. Eu preciso. Ore por mim. Me coloque nas suas orações. Eu estou te ensinando, então eu estou fazendo parte do teu ministério. Me coloque nas tuas orações. E eu vou continuar orando por vocês, todo dia. Todo dia das 7 às 7h20 eu estou em oração por vocês. Um beijo no coração. Até a próxima aula, permitindo Deus.